itens muito importantes quando a gente fala de imagem pessoal é o comportamento que a gente adota quando a gente está num ambiente profissional. Então aqui eu vou trazer algumas dicas sobre como a gente se adequa ao ambiente para que a gente consiga os nossos objetivos. Uma das coisas é a própria adequação ao ambiente profissional. Então quando a gente está falando de adaptação, de adequação ao ambiente profissional, a gente está falando de adaptar o seu estilo pessoal ao ambiente no qual você quer se inserir. Flexibilidade e adaptação fazem toda a diferença. Fazer amigos no ambiente de trabalho é um presente, não é uma regra. Primeiro você mostra do que você é capaz, você faz a diferença e se torna uma pessoa importante, porque você está sendo contratado para resolver um problema, então faça isso. O segundo item tem a ver com as mini-sociedades. Então você vai concentrar esforços no seu comportamento e no seu discurso para que você foque a maior parte do tempo dentro de uma questão profissional, dentro de um ambiente profissional. Seres humanos tendem a criar mini-sociedades dentro dos ambientes onde ele está. Então a gente acaba buscando relacionamentos e até amizades pautadas aí por preferências pessoais, por conformidade com as nossas crenças pessoais. E se você quer ser um profissional renomado e querido e desejado, você precisa se envolver com pessoas que focam na carreira. O terceiro item é a escuta ativa, que é você estar presente numa conversa, prestando atenção de fato no que tem de conteúdo ali. Então você vai fazer perguntas para entender melhor o contexto da situação, para entender melhor o que a outra pessoa está querendo dizer. Então esteja atento ao discurso direto e ao que tem nas entrelinhas. Não faça nenhuma dedução. Se ocorrer alguma coisa na sua mente, pergunta para a pessoa, pergunta para o seu interlocutor, peça a explicação, peça o detalhamento. Fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Então quando você diz isso, você quer dizer aquilo? E deixa a pessoa se corrigir ou te corrigir e explicar melhor o que ela tá. A escuta ativa, ela traz clareza na demanda e ela vai permitir que você, de primeira, já entenda o que o seu cliente quer e entregue um trabalho correto sem precisar ficar indo e voltando com correções. O quarto item é a transparência. É muito importante que você seja claro com o seu cliente a respeito de até onde você consegue ir. Aceite os trabalhos, assuma as atividades que você é capaz de entregar. Se você tiver um desafio diante de você, que você percebe que está quase lá, abre o jogo com o cliente. Fala, olha, eu preciso de um pouquinho mais de tempo aqui porque eu preciso ajeitar alguma coisa, mas enfim, seja transparente com ele, dizendo que você se sente capaz de fazer, mas que você precisa de um pouquinho mais de esforço. Essa transparência é importante porque o seu cliente, ele já te conhece, ele já confia em você e ele sabe que se você está abrindo esse jogo com ele é porque realmente você vai fazer um bom trabalho. E ele vai estar junto com você nessa jornada de aprendizado. Então lembre-se, você pode se arriscar num ambiente controlado? Sim. Você pode assumir desafios maiores do que a sua capacidade atual? Sim. Desde que isso seja resolvido com uma pequena imersão possível dentro da sua rotina de trabalho. E o último item é a clareza na comunicação. Aqui eu vou trazer 3 passos, 3 dicas para que você tenha uma comunicação muito precisa com o seu cliente ou com a sua equipe ou com qualquer outra pessoa com quem você se comunique. Olá, Academouser! Você sabia que estes cursos gratuitos da LBM Academy são uma cortesia da Avalon? Essa ferramenta fantástica e super fácil de usar, além de te entregar as melhores legendas automáticas do mercado, também quer te ver craque em questões técnicas e de gestão. Só na Avalon você transcreve com segmentação e quebra de linha profissionais em vários idiomas. Traduz suas legendas com contexto e controle de parâmetros e ainda edita seus arquivos com total liberdade no programa que quiser. Tudo em minutos. E mais, é aqui que você encontra a melhor entrega em língua portuguesa do mundo. Incrível, né? Experimente hoje mesmo, sem custo, e transforme para sempre a sua forma de legendar. E bons estudos! Então, uma das coisas que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é checar o entendimento. Então, o seu cliente faz uma solicitação e aí você vai checar se aquilo que você entendeu é de fato o que ele tem na cabeça dele, porque pessoas diferentes falam de formas diferentes. Então, você vai checar. Então, o que você quer é realmente essa velocidade de fala, essa quantidade de caracteres, é esse FPS? Então, confirma com o seu cliente se aquilo que você ouviu dele é de fato aquilo que ele espera de você. Porque às vezes, quando a gente está pedindo alguma coisa, a gente perde coisas porque na nossa cabeça é óbvio e na cabeça do interlocutor não. Então, quando a gente faz essa checagem,
A gente elimina essas pequenas dúvidas do, mas é óbvio. Não, a gente tem que tirar o óbvio do caminho, porque o óbvio não existe. Então a gente confere com o interlocutor se o que ele disse e o que eu entendi estão alinhados. Depois a gente valida a aceitação, que é o quê? Ok, eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Nesse aspecto, eu posso contar com alguém da sua equipe para me apoiar em alguma coisa? Ou, nesse momento, quem vai me mandar o material? Então, valida o caminho dessa entrega de trabalho para que você não fique, por exemplo, com um problema no meio do caminho e não tenha com quem esclarecer uma dúvida ou com quem trocar alguma informação ou algum arquivo importante para que o trabalho se conclua. Pare e pense sobre qual é o planejamento que você precisa ter na execução do trabalho, porque naquele momento em que você está com o seu cliente, você já vai combinar as coisas do caminho. Vai precisar trocar um arquivo no meio do caminho? Precisa fazer uma conferência, uma revisão no meio do caminho? Isso precisa ser validado na hora da contratação, na hora do combinado do trabalho. E por último, combinar os prazos. Para quando é? Tudo junto? Uma parte por vez? Vai e volta? Revisa, volta? Então essa combinação precisa ser feita também no início do trabalho. Então esses comportamentos todos relacionados à comunicação vão ajudar a sua imagem pessoal diante do seu cliente. Ele vai entender que você é uma pessoa que é organizada, que está bem ambientado no ambiente profissional, que está focado na sua carreira e que sabe receber uma solicitação de trabalho e entregar no prazo.